Irmãos amados, nesta noite bendita, estamos sendo agraciados pelo envolvimento carinhoso do Pai Criador, através desses mensageiros de luz, que nos envolvem para esse banquete divino, que possamos estar preparados e atentos, para que possamos saborear e degustar os ensinamentos que virão através desses mensageiros, para nos ajudar em nosso crescimento espiritual, para que num futuro não muito distante possamos estar cantando hosanas nas alturas, alegres e felizes por termos aproveitado esta oportunidade de aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Bom, vamos falar das dores da alma e o amparo de Deus, nosso Pai. A vida costuma doer um pouco, né? Às vezes dói mais, às vezes dói menos. Mas isso é normal para nós que estamos habitando a Terra, que é um planeta de provas e expiações. Isto é importante que fica frisado para nós, que somos habitantes de um mundo de provas e expiações. Então não se engane, não estamos num paraíso. Não estamos aqui em férias. Não há outro jeito. O problema é que nós ainda não conquistamos a condição para estarmos habitando um mundo melhor, onde não há prova e não há expiações. Então, quem já obteve essa conquista, que é uma conquista moral, uma conquista de evolução espiritual, esses já estão tranquilos. Lógico, continuam seus trabalhos em busca de evolução ainda maior para outros mundos, até um dia chegarmos à escala crística, né? Mas já estão longe, já ficam longe das provas e expiações. Para nós resta um consolo, não estamos no último lugar, né? Que é o mundo primitivo. Já subimos um degrau. Então, não somos o lanterna mais, né? Somos o vice-lanterna. Mas é alguma coisa. Precisamos dar parabéns para nós mesmos. Agora é necessário lutarmos para que possamos crescermos ainda mais. Estamos fazendo um estudo do livro Libertação, de André Luiz, e há mundos locais muito feios, muitos locais feios, né? Aquilo que quem é católico, foi católico um dia e imaginou o inferno,
pode imaginar 1000 vezes pior que o inferno, né? E assim por diante. E não é um local só, são vários. A única diferença é que não é um local eterno de sofrimento. É um local que, conforme aqueles espíritos que estão habitando aqueles locais forem melhorando, eles vão saindo e começam um dia a chegar ou retornar à condição que estamos, né? Mas o que eu quero falar da dor é que a dor bate à nossa porta. Quem não está sofrendo dor, de duas uma. Eu estou falando da dor existencial, né, gente? Não estou falando da dor de quem deu uma martelada na ponta do dedo, né? Isso é normal, porque às vezes venta um pouco, o prego balança, a gente dá uma batidinha na ponta do dedo. Mas a dor existencial, ela surge sempre em nossas vidas. E aquele que não está passando por essa dor existencial, ou nunca passou, se prepara, né? Porque um dia ela irá chegar. Então é necessário aproveitar os momentos de tranquilidade para adquirir forças através da reforma íntima, através da boa nova, para que o dia que chegar ter condições de atravessar essa adversidade, essas dores, essas dificuldades, né? E ou se ainda não está sentindo a dor, é porque está anestesiado. Está tão ruim que não consegue perceber que aquela coisa é ruim. Vou dar um exemplo. Cristãos, né? Na época do Cristo, era normal os cristãos serem perseguidos, jogados para as feras, né? As feras comiam, ou eram jogados em tanques de azeite. Eu falei, os caras eram tão cruéis que desperdiçavam o azeite, né? Para matar cristão. Hoje a gente paga caro meio litro de azeite. Mas não sei se era de tão barato naquela época. Mas jogavam no azeite e obrigavam os detentos, que também eram cristãos, a assistirem o colega se queimando lá no azeite. Esperando a próxima leva serão vocês, né? E assim por diante. Então aquilo hoje nos causa horror, nos deixa espantados, nos deixa perplexos, não é? Só que naquela época nós íamos assistir, batíamos palma, vibrávamos com aquilo. Então, se hoje já não assistimos mais aquilo, só de pensar aquilo nos causa esse espanto, é porque nós crescemos. Entende? Por exemplo, mas às vezes não crescemos tanto assim. Às vezes a gente assiste luta de MMA, né? Vê lá 2 homens ou 2 mulheres, fica todo roxo, sangrando. Tem gente que ainda se diverte com isso na TV, né? Tem gente que faz apostas e ganha dinheiro, os outros perdem. Então essa pessoa cresceu um pouco, mas não tanto. Ela cresceu em relação àquela parte dos cristãos, mas as brigas, diz que é esporte, que é não sei o quê,
ele ainda aceita. Tá? Tourada, né? É outra coisa. Agora, não sei se vocês já viram pessoas assim, você vai na casa de alguém, a pessoa está lá mexendo no controle para procurar alguma coisa, acha uma tourada, põe e fica falando, tadinho dos animais, né? Tadinho, não sei o que, coitada. Mas não tira, né? Porque tem alguma coisa que ainda segura, não deixa ela mexer no controle, ela, do fundo ela quer assistir. E tem reminiscências ainda que dá um prazer, ela está no meio do caminho ainda. Gosto ou não gosto disso, né? Mexe com ela ainda, sabe? Então, são coisas que nós precisamos ir largando. Isso é o que eu disse entre nós nos desprendermos das coisas do passado. Então, Leon Denis, no livro O Ser, a Dor e o Ser, trata sobre a dor e ele divide em dois tipos de dores, dois estados da alma. Ele chama dor e sofrimento. A dor é aquela que vem e pela qual nós temos que passar. Não existe escapatória para nós. O exemplo que eu dei dos cristãos, de nós ficarmos perplexos. Vamos ver, por exemplo, um casal que briga. Quem que não fica horrorizado quando vemos a foto de uma mulher que apanhou, né? Mas ela bate também. Mas toda roxão, o olho, machucada, né? O marido também apanhou. Nós ficamos perplexos. Agora, Leon Denis fala do sofrimento. Então, nós podemos ficar perplexos, mas não precisamos ficar assim horrorizados. Nós podemos saber tratar essa dor de forma que ela se torna um sofrimento, mas deslocando uma coisa da dor com o sofrimento. Porque a dor ela é inevitável. O sofrimento é a forma pela qual nós vamos atravessar a dor. Vem uma tempestade, é a forma pela qual nós vamos atravessar essa tempestade. Então, um casal que está vivendo nessas condições, eles estão anestesiados. Eles brigam entre si, e é quase que diariamente, e se sentem excitados e incitados a fazerem isso. Veja que ponto, em nome do amor, que não é amor, é paixão, não é? Porque aí já se perderam a razão, se perdeu tudo, já foi embora tudo, né? Mas eles sentem isso, então eles não percebem as coisas. O sofrimento e a dor estão unidos, não descolou ainda. E eles têm aquela vida ali e vai para o hospital, sofre o tratamento, depois voltam, aí brigam novamente. Parece o gato e o rato brigando todo dia. Então, a hora que um dos dois percebe que não precisam ficar nessa situação,
é que ele vai entender que ele pode viver de uma forma diferente, né? Seja separando, ou seja, não brigando, só apanhando, sei lá, mas ele vai tentar outra forma. Então, esse sofrimento é a forma como ele vai ultrapassar esse problema. Por exemplo, uma pessoa que fez aborto, né? Ela fez aborto e depois a vida vai continuando, ela começa a ter algum contato com a moral cristã, e aí vem uma fase que ela fica arrependida. E ela fala, eu não queria fazer aquilo, mas naquela época eu não tinha condições. Tem problema, né? Era o que tinha para ser feito e fez. O fato dela mostrar o arrependimento já é um processo de evolução. Porque ou ela poderia continuar vendo aquilo da mesma forma que de quando fez lá no passado. Ah, já fez, está feito, e continua vivo, né? Aí ela não tá, continua anestesiada, não está evoluindo. Porque, veja, os espíritos dizem, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que nós não retroagimos em nossa evolução, mas também não progredimos, dependendo da nossa conduta. No caso desse aborto, se a pessoa fez e não liga para o que fez, e continua anestesiada a vida até o fim, não vai retroagir, porque não tem retrocesso, mas também não cresce. E vai ficar quantas encarnações quiser assim. Mesma coisa na escola da vida, né? Nós temos um aluno que vai estar na 8ª série. Só que nas férias entre a 7ª e a 8ª série, ele encontra uns amigos que gostam de fumar algumas coisas, de outras coisas, e ele se enturma. Aí adeus aquele aluno que estudava, que fazia isso, fazia aquilo, e não passa. E outra vez não passa no ano seguinte. E os pais começam a falar, a reprimir, ele começa, não dá mesada, não dá isso, não dá aquilo, ele começa a roubar coisas de casa para vender, para comprar droga, para não sei o quê, e vai só cada vez aumentando o rolo, ele não está indo para frente, está estacionado lá na 8ª série, percebe? É isso que acontece conosco, se não fizermos, não chegarmos nesse ponto do arrependimento. Agora, quando nos arrependemos, não, agora eu já tenho outra consciência, eu não faria mais isso, não sei o quê, tal, né? Então, esta é uma fase importante, que é o reconhecimento, o arrependimento. É a fase do discernimento. Depois vem uma segunda fase, que é a expiação. Aí você desencarna, está com o pensamento mudado, tal. Aí Deus fala, bom, ótimo que você está arrependido. Agora vamos fazer um teste para ver se você aprova, né? E reencarna. E vai ser colocado numa situação qualquer que vai engravidar novamente. Ou como mulher, ou como marido, o homem, vai engravidar uma moça e ver se ele pode, ou se ele fala, não, vamos criar essa criança, não sei o quê, né? E aí? Então, essa é a fase da expiação.
Porque tem muitas pessoas que acham que pelo fato de arrepender-se, já resgatou o erro que cometeu. Começa pelo arrependimento e depois vem a parte do teste, para ver se passa realmente pelo teste. Se passou, ótimo. Passa a borracha em cima daquilo. Entende? É assim. Por isso que há a expiação. A expiação já é uma coisa acima do arrependimento. E quando estamos na expiação, ela é mais dura, hein, do que a prova. A prova é aquela coisa que o professor chega lá e fala, arranca uma folha aí e vamos fazer uma provinha, tá? A prova ela é pesada, é matéria do ano todo. Bom, mas quando nós percebemos que estamos numa prova e ela é mais pesada, e dá vontade de desanimar. Então, a rebeldia nossa começa a querer extravasar. Mas é hora de reconhecermos e falar, não, vamos lutar mais um pouco, estamos no final. É a última etapa. Se nós passarmos, é nota 10. Passa borracha em cima, é uma coisa a menos. Então vejam, a importância do arrependimento, do discernimento, para depois o teste. Paulo de Tarso, ele estava indo lá para Damasco, apareceu o Cristo, ele ficou cego, né? Foi para uma pousada lá em Damasco, Ananias apareceu para ele, como Jesus disse, apareceu para ele, o curou da cegueira. Saulo ficou super contente, lógico, né? Quem está cego e fica vendo, tem que ficar contente. E Ananias deu a ele os pergaminhos que ele havia ganho de Pedro. E Saulo passou a noite copiando aqueles pergaminhos. E no outro dia ele disse, todo contente para Ananias, agora eu vou para Damasco, não, Jerusalém. Vou para Jerusalém pregar na sinagoga para os magistrados, aos doutores da lei, onde Paulo também era um doutor da lei, né? Com o nome de Saulo. Depois ele voltou à tarde e Ananias, como foi? Paulo estava decepcionado, né? O expulsaram da sinagoga, foi um fracasso. Aí Ananias falou para ele, para o Ananias aquilo não era surpresa o resultado aqui. Porque quando nós lesionamos alguém, quando nós temos o nosso passado impuro, para nós falarmos algo de bom, de diferente daquilo que o nosso passado nos mostra, primeiro nós temos que dar o testemunho. E aí é que Paulo entendeu. E foi daí, dessa conversa com Ananias, que ele se retirou para o deserto, onde ele passou 2 anos e meio trabalhando no deserto e fazendo a sua reforma íntima. Para depois ele começar a pregar. E mesmo assim, os apóstolos do Cristo não o receberam assim de portas abertas.
Abriram a porta, mas puseram o pezinho assim atrás para segurar, né? Não foi escancarada a porta para ele. Esse homem até ontem estava mandando matar os cristãos, agora ele aparece aqui, o lobo mau aqui escondido, né, de cordeiro. Tanto é que ele saiu e foi ser um divulgador do cristianismo em vários países, né? Levou isto até ir morrer em Roma. Então foi um grande divulgador da Boa Nova. Mas então, foi necessário primeiro ele dar o testemunho para que os outros começassem a crer no que ele estava falando. Então essa etapa é muito importante. E Paulo, escrevendo para Coríntios, ele enumerou 4 itens: da perplexidade, da angústia, da atribulação e da destruição. Então nós podemos estar destruídos, mas não vamos estar mortos, porque nós cremos em Deus. E se temos Deus, nós vamos seguir adiante. Então veja, Paulo aí, usando a classificação de Leon Denis, usou esses 4 elementos de dores da alma: a tribulação, a destruição e o sofrimento. É diferente, né? Você pode estar destruído, mas você não está morto. Veja, você vai passar por isso de uma forma suave, porque você tem fé e vai continuar. E continua fazendo aquilo que você deseja, vendo isso de uma forma diferente. Vamos pegar o exemplo do cego de Betsaida, onde Jesus cura o cego. Só que ele faz uma cura em 2 etapas. Veja, nós queremos tudo em uma etapa só, uma única etapa, bem rápido, né? E às vezes a cura não são apenas em 2, mas em várias. A primeira vez Jesus perguntou: o que vês? O cego respondeu: muitos homens andando, mas não consigo distinguir. Não consegue discernir. Aí o Cristo, outra vez, fez a mesma operação, né? A operação que eu falo foi passar a mão e pôr no olho do cego. E aí, e agora? Agora eu vejo bem, vejo nitidamente. Então, 2 etapas para que o cego recuperasse plenamente a visão. Agora, se o cego ficasse reclamando: ai, eu sou cego, não sei o quê, puxa vida, isso vai acontecer comigo, tantas pessoas na terra, logo eu fiquei cego. Se o cego ficasse preso nessa dor, essa dor nunca iria desaparecer, ele nunca iria achar uma solução, porque aí nós ficamos num processo de obsessão única. Eu
me obsediando. E não saio disso. Como o cachorro querendo morder o rabo. Fica ali rodando. Não vê nada além daquilo. Então, quando estamos nessa situação, é o horário, é a hora de pararmos e como que subirmos num monte e olharmos para baixo e nos vermos ali naquela situação para tentar visualizar o que podemos fazer para sairmos daquele redemoinho e achar uma alternativa. Porque senão nós ficamos anestesiados, ficamos cegos, e cegos não temos discernimento. E quanto mais nós enxergarmos, mais facilidade nós teremos para fazermos coisas melhores. Então é desta situação de cegueira que precisamos sair. E o conhecimento é uma das portas para nós sairmos dessa situação. Porque as dores são inevitáveis, mas a forma pela qual atravessaremos essas dores é que são diferentes, ou podemos torná-las diferentes. Estas nós podemos torná-las diferentes, isso que é importante. E aí nós precisamos ter tranquilidade, precisamos ter paz, confiança em Deus. Ter a confiança e sabermos que nós não somos espírito de luz ainda. Somos espíritos, filho da luz, que é Deus. Mas ainda não conquistamos a luz. A luz é conquista nossa. E nós iremos consegui-la, sim. A prova quem nos deu foi Jesus. Quando ele disse, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Que é mais do que essa afirmativa de Jesus. Ou acreditamos nele em tudo, ou desacreditamos. Nós não podemos querer escolher partes do Evangelho para acreditar. Essa parte eu acho legal, essa serve para mim, essa aqui não, essa aqui eu sirvo, tá? É o Evangelho num todo. E o Evangelho num todo do nosso Mestre, que é o nosso modelo e guia, tem partes que não são assim tão gostosas, não é? Que nos chama para o trabalho, que nos chama para, se quiseres me seguir, largue tudo e venha. Isso é meio complicado para nós hoje em dia, né? Mas é o que ele falou. A porta da salvação é estreita. Você tirar isso fora. Não. Obrigado, Jesus, que você já me alertou que é estreita. Ainda bem que não é fechada. Entende? E essa aqui eu acho linda. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também podereis fazer. E muito mais. Veja, quando nós poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais? Então, gente, vocês sabem quando Jesus disse isso?
Foi certa vez que os apóstolos foram curar o filho de um senhor e não conseguiram, né? Eles retornaram e nisso que eles retornam, o pai da criança já tinha voltado e falado com Jesus. Era um local distante, né? E Jesus falou para o homem: volte para sua casa, o seu filho vive. E no retorno, este homem encontrou com os discípulos e falou que os discípulos falaram que o filho estava bom. Ele perguntou que hora, que foi mais ou menos, aí bateu o horário que ele estava conversando com Jesus. E depois os discípulos chegando lá para Jesus falou: mas por que eles não conseguiram, né? E ele falou: que pequena é a fé deles, e até quando ele estaria no meio deles, né? E ele disse: tudo que eu faço, vós também podereis fazer, e muito mais, que vós sois Deus. Vejam, quando nós estávamos no primeiro ano da escola, hoje não é tanto, mas lá em Irapuru, em 1960, ser professor do grupo, que é o primário aí, da primeira a oitava série, ser professor era ser o maioral da cidade. A cidade tinha uns 5.000 habitantes, né? É grande a cidade. Então, você estava lá como no primeiro ano, toda criança tem medo de ir para a escola, né? Ou pelo menos tinha. E aí veio a professora lá, o professor, e você nunca imagina que você vai chegar a ser um professor. Estava lá no pedestal, né? Mas, se você conseguisse dilatar a sua visão, você poderia perceber que você tinha condições de chegar a ser um professor também. Uma que em Irapuru não tinha, o curso terminava no ginásio, que era a oitava série de hoje, né? Tanto é que a gente fazia excursão. A gente fazia um ano de arrecadando dinheiro para, quando terminava o ginásio, fomos para o Rio de Janeiro, na excursão. Primeira vez que eu conheci o mar. Vê como era importante a gente sempre concluir a oitava série, né? Então, fazer já o colegial, que naquela época era científico, não sei o quê, tinha que pegar trem e ir para outra cidade. Mas, se a gente tivesse a dilatação da visão e falar: bom, se eu terminar isso aqui, depois pego o trem, vou na outra cidade, faço não sei o quê, eu também serei um professor. É a mesma coisa, gente, conosco, em termos de quando Jesus afirma: tudo que eu faço, vós também podereis fazer, e muito mais. Quando isso? Quando nós chegarmos na escala crística. Vamos evoluindo de mundo em mundo a chegarmos um dia na escala crística. E tudo que o Cristo fez quando estava aqui, nós também faremos. E por que muito mais? Porque teremos capacidade para fazer mais do que ele fez aqui. Porque ele não fez tudo o que ele podia fazer aqui. Ele só deu uma amostra bem pequena do que era capaz, só para nos acordar, né?
Ele precisa dar, ele teria que dar aqui alguma demonstração do seu poder divino para chamar a atenção. Foi isso que ele fez, não é? E nós também poderemos. Guarde esta frase. No momento que tiver down. Ó, gostou? Essa linguagem você conhece, né? Se tiver down, né? Você quer dar wipe aí, né? Então, você vai conseguir crescer. Quando você tiver down, você vai conseguir levantar, se você lembrar. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós também poder fazer. E muito mais. Jesus. Que Deus nos abençoe, nos envolva, nos dê uma boa semana, muita paz, muita luz. Obrigado a todos.